Bom, a gente vai falar um pouco agora de um assunto que é sempre tema, é sempre assunto. Não é só hoje, não é porque só aconteceu com uma pessoa específica. Não, a gente vai falar sobre violência e sim, violência contra as mulheres, né? A gente precisa saber os caminhos, falar sobre essa proteção, sobre como acolher essa mulher. Hoje eu recebo com muito carinho aqui a advogada Mariana e a psicóloga Luísa, que vão bater esse papo conosco para a gente saber mais. Sejam bem-vindas. Obrigada. Que bom. Primeiro eu queria saber, vamos falar, né? O que é a violência? É tudo aquilo que vai afetar fisicamente, emocionalmente o ser humano. Mas contra a mulher está sempre muito em evidência. Queria que vocês falassem para mim o que é a violência. Então, a lei, ela entende que a violência ela não é só física, ela pode ser moral, psicológica, sexual e até mesmo patrimonial. São humilhações, ameaças, destruição de objetos. Tudo isso é considerado violência contra a mulher, pela lei. Ô Luísa, e parece que essa voz violenta, ela vem revestida de algo que não parece ser violento. Fala um pouco para mim sobre isso. A gente tem no imaginário social uma certa confusão de que essa postura ciumenta, possessiva, né, que certos homens têm com relação às mulheres, passa ali pelo viés do cuidado, do zelo, da proteção. Então, muitas pessoas acabam fazendo vista grossa, né, passando um pano, quando veem pequenos sinais de que esse homem está sendo abusivo, de que esse homem está, de alguma forma, excedendo os limites ali daquela mulher. E a própria mulher vai internalizando também que isso de alguma forma remete ao cuidado. E são os pequenos sinais, né, dentro do relacionamento que vai, né, surgindo e que as mulheres já precisam começar a observar, porque a primeira coisa que um agressor faz, né, é ir podando a liberdade dessa mulher, né, e tirando a liberdade dela e colocando ela num lugar de isolamento, tirando ela do convívio dos familiares, dos amigos. E aí quando a coisa vai avançando, né, e chega às vias de fato, né, de uma agressão física, por exemplo, essa mulher não tem ninguém ali ao redor para dar um amparo, para dar um suporte, para pedir um socorro de alguma forma. Então, acaba sendo uma coisa que começa de forma bem velada, bem sutil, né? São os pequenos passos ali que vai acontecendo no relacionamento e quando a gente se dá conta, lá na frente essa mulher já está passando por várias coisas, por vários tipos de agressão, né? Como a Mariana colocou, sem voz, né? Ali calada, silenciada, sem ter nem como dar os primeiros passos para recorrer e pedir uma ajuda, sem saber como fazer isso, né? Sim, verdade, de fato. Não sabe nem como pedir ajuda, né? Como que as mulheres têm muito medo de pedir ajuda, têm medo de falar com outra mulher sobre isso, né? Esse acolhimento é muito fundamental para que essa mulher ela busque ajuda. É necessário que ela busque uma pessoa de confiança mesmo e muitas das vezes, se ela tem vergonha dessa pessoa de confiança, existem os canais que ela pode se apoiar. Tem a Defensoria Pública, o Ministério Público, um advogado, um acompanhamento psicológico, porque ela tem medo, mas ela só tem medo porque ela não sabe como sair daquilo. Então, é um ciclo que só ela pode romper. Então, o acompanhamento psicológico é muito importante nesse quesito para ir reconhecer que aquilo não é certo, para ir, assim, buscar ajuda. Entendi. Porque no caso, né, Luísa, quando ela busca um acompanhamento psicológico, ela já está sofrendo há um tempo, ela se conhecer é fundamental. E também perceber que isso é violência? Com certeza. Até porque quando uma mulher chega para nós, né, com essa queixa de que está sofrendo algum tipo de agressão, seja ela qual for, ela vem de um lugar de muita culpa. Ela se responsabiliza por aquilo que está acontecendo. Até porque muitos homens, né, muitos agressores, eles usam essa fala, né? Estou fazendo isso porque você merece, eu estou fazendo isso porque você fez aquilo. Então vai criando narrativas e essa mulher vai internalizando essa narrativa como uma forma de justificar. Essa agressão, essa atitude do outro foi porque eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo. Então, ela se culpabiliza tanto que até para conseguir reconhecer o que está acontecendo, né, que a agressão, ela parte por uma escolha do outro, né, desse parceiro que está ali tendo esse ato de violência, até para reconhecer esse processo e sair dessas amarras da culpa já é muito difícil, né? Então, elas chegam para nós muito fragilizadas, não somente pela violência que é vivido, mas também por todo esse processo que é muito difícil de reconhecer aquilo que está acontecendo, até que
que ponto a relação chegou, até que ponto ela se permitiu viver aquilo, né? E a vergonha também que Exatamente. existe. O primeiro né? passo é reconhecer, né? E para reconhecer, você precisa fazer um estudo interno. Então, nada melhor do que um apoio psicológico mesmo, para você conseguir, aí sim, procurar outras formas de defesa, que é o que o Estado possibilita, né? Entendi. Eu acho que é tão importante a gente saber como está acontecendo isso, né? Que se a gente for falar assim historicamente, sempre aconteceu. Hoje, graças a Deus, tem mais, a rede de apoio é mais fortalecida, a gente tem mais espaço, né? Tem mais oportunidades para voz. Os números, gente, crescem cada vez mais e é muito comum, né? Mais próximos a nós. Vamos comentar sobre esses números, que no Brasil são 1.450 casos de feminicídio. Internacionalmente, 2.485 homicídios intencionais de mulheres com lesão seguida de morte. Esse número, o que vocês consideram? Por que tem crescido tanto? Bom, você quer falar? Eu acho que assim, historicamente, né, a gente entende que a violência contra a mulher não é algo simplesmente atual, que acontece há 5, 10 ou 15 anos atrás. É algo que acompanha a história desse feminino há muito tempo, né? Nas bases da nossa sociedade, na estrutura da nossa sociedade. A gente tem aí um lugar onde o masculino, né, esse papel do homem, vem de um lugar de muito mais autoridade, de muito mais poder, de muito mais lugar de fala, né? E a mulher é sempre ali deixada de lado, em segundo plano, mais recatada, né, submissa, subjugada de alguma forma a essa autoridade masculina, né? Aquilo que a gente entende por patriarcado. Né? E aí, quando a gente traz isso para o âmbito da psicologia, a gente vê um papel, né, internalizado nos homens de que, de fato, é o desejo deles que está em supremacia, é eles que podem falar, é eles que podem se manifestar de alguma forma. E toda vez que esse desejo, né, de alguma forma, é contrariado, né, que a mulher não atende ali, talvez, alguma expectativa ou algo nesse sentido, esse homem se sente nesse lugar de poder de fazer algo. Né? E aí vai partindo para as vias de agressão, né, e coisas do gênero. Até se a gente pegar historicamente, né, para dar uma avaliada nesse cenário, antigamente era até autorizado que os homens corrigissem as suas esposas, né, quando elas faziam algo ali socialmente que não era aceito, admissível. Então, assim, é um pensamento que é internalizado, né, culturalmente na nossa sociedade e que hoje em dia a gente tem tido oportunidade de discutir mais por conta das leis, por conta da informação, do acesso que a gente tem a essas informações. E do acesso a vocês mesmo, como advogada, como psicóloga, né? Mariana, o número também de estupro, ele tem crescido, né? Nós temos aí alguns números que vão falar sobre isso. 71.892 casos de estupro, o equivalente a cerca de 196 Chega a ser assustador, né? por dia. Exatamente. E é muito sobre isso que ela falou. A mulher, ela ainda precisa lutar muito para para se colocar nesse lugar de igualdade na sociedade. Por mais que exista esse diálogo, por mais que a gente busque sempre, é social mesmo, é histórico o homem tratar a mulher como objeto. Então, a partir do momento que ela não faz algo que corresponde à vontade dele, ele se acha no direito, mas isso é histórico, é enraizado e agora tendo a oportunidade, né, de cada vez mais falarmos sobre isso é muito importante, porque é um assunto que é extremamente necessário e como você disse no começo do programa, ele nunca sai de pauta, né? Ele está sempre em alta. Esses números são assustadores. Todo mundo pode ajudar? Todo mundo pode ajudar. Inclusive, essa denúncia, né, pode ser feita por terceiros de forma anônima. Então, assim, as pessoas podem e devem ajudar a partir do momento que reconhece que alguém está sofrendo violência. Até porque, como a gente já falou no começo, é muito difícil para a mulher dar espaço. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas que estão de fora têm uma percepção muito mais aguçada do que está acontecendo, percebe sinais, e aí tem aquele dito popular que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Mas mete sim, tem né? que meter sim. Quando a gente vê esses cenários, percebe esses sinais, às vezes a mulher chega machucada e ali numa convivência de família, né, ou algo do gênero, a gente precisa sim tomar essa iniciativa. E essa é a realidade dela, né? Para isso, é comum ela viver isso. Ela acha que isso é normal. Então, assim, quando ela está dentro disso, ela se anula tanto que ela não tem forças para sair desse ciclo de violência. É como se não tivesse uma vida, né? Exatamente, uma outra possibilidade de vida, né? Não vê alternativa justamente por causa desse abuso, dessa manipulação, que muitas vezes ele é maior de forma psicológica do que de forma física. E aí precisa reaprender a viver uma nova forma de vida, né? Tem que estar disposta a isso. Tem mais números também para a gente mostrar para vocês que estão acompanhando.
Nós estamos falando aí mais de 21 milhões de mulheres brasileiras sofreram algum tipo de agressão no último ano. E quase 19% das mulheres relataram violência física e quase 11% sofreram abuso sexual. Está aí no histórico de muitas mulheres, né? Que muitas vezes não é nem falado. Não é. Não, né? Não é nem falado. Não é. Por muitas vezes vergonha mesmo, né? Ela se coloca nesse lugar de culpada, como ela disse. Eu queria, Luísa, que você desse uma mensagem para quem está acompanhando a gente, começa a se perceber que está passando por uma realidade dessa, se sente identificada com esse tema e precisa de uma voz aí para ajudá-la nesse caminho. A primeira coisa, né, Dani, é entender que nós estamos aqui hoje para trazer esse acolhimento. Exatamente. Porque lá dentro do lar dela, com as experiências que ela está vivenciando lá, eu entendo que muitas mulheres não se sentem vistas, não se sentem ouvidas, estão lá com o seu sofrimento, né, e não tem voz, não tem perspectiva, né, acha que é aquilo ali, está fadada aquilo e pronto, acabou, né. E nós estamos aqui justamente para mostrar que não, existe vida, né, além da dor, existe vida além desse sofrimento. E a questão da dignidade humana que a gente fala, né? Tudo aquilo que fere a dignidade, né, da pessoa, seja no casamento, em qualquer tipo de relação, precisa ter esse cuidado, né, especial. Então, para essa mulher que está passando por essa situação, é muito importante ela entender que ela não tem culpa, que aquilo que vem desse agressor, né, que eu não vou nem chamar de marido, parceiro, companheiro, né, aquilo que vem desse agressor é uma escolha dele. Ele escolhe ser violento, ele escolhe violá-la, né? Então, ela não precisa se culpar por aquilo que está acontecendo ali. Ela precisa pedir ajuda, né? Se não por acesso a profissionais, que seja conversar com uma amiga, né, alguém da família que ela confie, que ela consiga dar esse primeiro, né, socorro, porque quando a gente verbaliza e consegue dizer, está acontecendo isso comigo, né, a gente consegue passar a enxergar possibilidades, né? E a partir daí a coisa aí caminhando. Porque a pessoa que está de fora, ela tem uma visão diferente da pessoa que está de dentro, né? Então é muito importante que ela entenda, só para complementar, que não está sozinha, que estamos todas juntas, que o medo, né, é de todas e que buscar um apoio mesmo é muito importante. Quais, seja ele pelo uma menos pessoa os de primeiros confiança. passos, Mariana? Olha, os primeiros passos já é difícil ela reconhecer. Então, a partir do momento que ela reconhece, ela pode buscar a Delegacia da Mulher. Existe a central de atendimento também, que é 180. E esses canais, eles oferecem não só acompanhamento jurídico, como acompanhamento psicológico. Porque andam lado a lado, né, nessa situação. Ela precisa reconhecer que sofre para conseguir combater. Então, é entender mesmo que não está sozinha, que existem meios de proteção, procurar alguém de confiança e denunciar. E em casos extremos que a violência já aconteceu, tem também o canal 190. Exatamente. E existem medidas protetivas de urgência, existe afastamento do agressor do lar. Então, existem ferramentas para que saia realmente do ciclo dela. Sim, fundamental. Tá aqui, gente, então, quando a Luísa, a Mariana estão aqui para falar sobre esse assunto, para ajudar vocês a olharem um pouco para a vida de vocês e tomarem um passo ao seu próprio bem, acalma o seu coração e vai agindo aos poucos. Tem vida além disso, Tem vida né? além disso. Tem vida além disso. Eu acho que é importante acreditar nisso. Quero agradecer a vocês, mulheres, que trouxeram esse conhecimento, essa ajuda, estender essa mão para essas mulheres que precisam de vocês. Obrigada pelo convite Obrigada pelo e pela convite. parceria. Ai, Muito bom.